Para você ligado aqui no canal Abordo Notícias, presta atenção nessa notícia. Em ação dos Estados Unidos, empresa de Trump associa Moraes ao escândalo Master. Vem, rapaz! Ai, o Trump... Essa semana eu vi alguém dizendo, né? O Trump baixou bola pro Moraes. Ai, meu Deus do céu. Tem gente que não consegue separar, né, a relação do Trump com o Brasil, né? Porque o Trump precisa... Os Estados Unidos precisa do Brasil e agora e não separa, né, o CPF e de Moraes com Trump e esquece que aquela ação do Donald Trump nos Estados Unidos continua pesada, a marreta vai vir firme contra o Alexandre de Moraes. No final de tudo, Alexandre de Moraes pode ser condenado a pagar uma multa milionária lá nos Estados Unidos. A empresa de Donald Trump está processando Alexandre de Moraes. Isso não acabou. Ah, mas retirou a Magnitsky. Isso não tem nada a ver com o Magnitsky. É a empresa do Donald Trump que teve prejuízos por conta dos bloqueios de Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes vai enfrentar a justiça americana. Ah, mas tentaram notificar ele aqui no Brasil. E a justiça brasileira, né, o Ministério da Justiça... E eu não sei se é da Justiça ou das Relações Exteriores, enfim, Itamaraty, mas é fato que o governo brasileiro tentou blindar o Alexandre de Moraes. Se ele não for notificado, se ele não receber a notificação, ele vai ser julgado à revelia se ele não for intimado. Mas presta atenção na matéria do portal Metrópolis que já está na tela. Em ação que tramita na Justiça da Flórida, nos Estados Unidos, a Trump Media, empresa do presidente Donald Trump, associou o ministro Alexandre de Moraes aos escândalos do Banco Master. No pedido de autorização para que o ministro do Supremo Tribunal Federal seja notificado em ação impetrada nos Estados Unidos, a Trump Media e a Rumble, segundo o autor da ação, registraram a divulgação no Brasil de um contrato no valor de 129 milhões entre o Banco Master e o escritório de advocacia da esposa de Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi. Entre aspas, o Banco Master, controlado por um empresário brasileiro chamado Daniel Vorcaro, foi colocado em liquidação pelo Banco Central do Brasil, após reguladores identificarem irregularidades graves, incluindo transferências de grandes volumes e ativos fictícios para um banco central um banco estatal chamado BRB, expondo instituições públicas brasileiras e perdas reportadas na ordem dos bilhões de dólares. É o que afirma o advogado da Trump Media, Martin De Luca, na solicitação. Abre aspas. O Banco Master havia firmado um contrato no início de 2024 para pagar aproximadamente 23 milhões ao longo de 3 anos ao escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes. Os 23 milhões são dólares, tá bem? A esposa do réu, por uma representante legal e institucional amplamente definida perante tribunais reguladores e órgãos legislativos. O contrato previa pagamentos na ordem de aproximadamente 700 mil dólares por mês ao escritório de advocacia, embora o escritório não pareça ter realizado trabalho substanciais, é o que relatou Martin De Luca na solicitação. De acordo com o advogado, existem indicadores que Moraes participou pessoalmente da defesa do Banco Master enquanto o contrato permanecia em vigor e teria gerado ampla preocupação pública sobre conflitos de interesse e proteção institucional no Brasil. A controvérsia resultou em medidas extraordinárias de sigilo judicial, incluindo o encerramento dos processos relacionados ao Banco Master no STF e o rápido encerramento das investigações preliminares sobre o réu pela Procuradoria-Geral da República. A controvérsia do Banco Master está sendo tratada sob condições de opacidade incomum e sensibilidade institucional nos mais altos níveis. Assim, esses desenvolvimentos reforçam a demonstração dos autores que a citação por meio de mecanismos convencionais
e impraticáveis dentro de um prazo razoável e que meios alternativos, razoavelmente calculados para fornecer notificação real, são justificados, afirmou Martin De Luca, argumentando sobre a necessidade da notificação de Moraes por e-mail. Ou seja, eles estão tentando notificar o Alexandre de Moraes e não estão conseguindo, tá bem? Só que chega uma hora que acaba o prazo, chega uma hora que o Alexandre de Moraes pode ser julgado à revelia, tá bem? À revelia. Ou seja, ser julgado sem ele ser ouvido pela justiça americana. Essa opção também se dá aqui no Brasil, né? Mas é fato, meus queridos, que o que acontece? Aí está ele, o Alexandre de Moraes, sendo processado nos Estados Unidos. A gente já trouxe a informação aqui de que ele pode ser condenado a pagar milhões de dólares à empresa de Donald Trump. E cá entre nós, ele não está mexendo com um empresário brasileiro. Ele não está lidando com alguém que vai ter medo dele. A gente viu essa semana jornalista da Globo relatando que tem medo de Alexandre de Moraes, comentarista político dizendo que há um medo em dizer a verdade. E a gente sabe, meus queridos, que a bomba lá nos Estados Unidos não acabou. A retirada da Lei Magnitsky não tem nada a ver com o processo que Donald Trump está movendo contra Alexandre de Moraes. Retirar a Magnitsky não tem nada a ver. E agora o Donald Trump continua explodindo contra o Alexandre de Moraes. E algo que eu lembrei, que eu gostaria de comentar com vocês aqui, e eu acabei não comentando, até porque a gente não entrou nesse assunto, mas eu gostaria de lembrá-los daquele episódio na condenação de Jair Bolsonaro, onde o ministro Alexandre de Moraes e o ministro comunista Flávio Dino discutiam que poderia aumentar a pena financeira, a multa aplicada a Jair Bolsonaro, porque o Bolsonaro teria recebido uma boa quantidade de Pix. Vocês se lembram disso? Hã? Vocês se lembram? Pois é, meus queridos. E aí o que acontece? Tanto o Alexandre de Moraes como o Flávio Dino, né, ali rindo. Não, mas o réu tem dinheiro, ele recebeu Pix, vamos dobrar a multa dele. Vocês se lembram disso? Estados Unidos dobrem a multa de Alexandre de Moraes. Ele é multimilionário. Ele acabou de comprar uma casa em Brasília no valor de 12 milhões de reais. Tem empresas, né, da família Moraes aí em São Paulo, atuando com um contrato milionário. Os Estados Unidos já sabem muito bem disso, né, o que é equivalente a 23 milhões de dólares, 129 milhões de reais, e o pagamento mensal seria 700 mil dólares, o equivalente a 3,3 milhões de reais por mês. Então, Estados Unidos senta a faca sem dó. Donald Trump capricha na multa porque o homem tem dinheiro, o homem tem bala na agulha. Foi assim, pelo menos, né, a justificativa que eles levaram, né, que eles utilizaram para poder aplicar aí uma multa milionária em Jair Messias Bolsonaro. Utilizaram aquela questão do Bolsonaro ter recebido os Pix, e aí houve, né, eu não sei qual o conteúdo, né, daquilo que foi divulgado, que o Bolsonaro movimentou 40 milhões. Você sabe muito bem que se você ganha 5 mil por mês e de repente você empresta 1.000 para o seu filho devolve 1.000 para você, você já movimentou 7 mil, né? Só por aí você já movimentou 7 mil. Você ganhou 5, saiu 1, voltou 1, você já movimentou 7. Então, quando você ouviu o Bolsonaro, né? Ah, mas como pode? Bolsonaro tinha ganhado 17 milhões, como é que ele movimentou 40 milhões? É mais ou menos nessa linha, tá? Não que o Bolsonaro tenha ganho os 40 milhões, mas eu acho que passou dos 20, né? Porque a galera continuou fazendo Pix para o Bolsonaro ao longo dos dias. Mas é fato, meus amores, que a conversa foi: o Bolsonaro tem dinheiro, o réu, né, ganhou Pix, então coloque mais multa no réu. Amigos da Trump Media,
e também aí da Rumble, Justiça Americana, o homem tem dinheiro, tá bem? Pode colocar bem gostoso que o homem aguenta, tá? E o caso dele foi citado na ação que, nos Estados Unidos, que a empresa de Donald Trump associou Moraes ao escândalo do Banco Master. O pedido da Trump Media em ação relatou contrato entre o Banco Master e o escritório da esposa de Moraes em ação que tramita nos Estados Unidos da América. Então o Trump baixou a cabeça para Moraes? Não abaixou não, meu amor. O Trump baixou a cabeça? Não. Os processos continuam. Aí, como eu disse, Alexandre de Moraes pode pagar uma multa milionária. São alguns bilhões de dólares que ele vai ter que repassar aí para a empresa de Donald Trump. E por falar em Donald Trump, olha quem estará lá juntinho com Donald Trump e também o Milley. Eduardo Bolsonaro participará de evento com Trump e Milley nos Estados Unidos. O filho de Jair Bolsonaro foi convidado para se chama Hispanic Prosperity Gala, realizado em resort do presidente norte-americano. O presidente da Argentina, Javier Milei, também participará do evento. O encontro acontecerá na segunda-feira, dia 10 de fevereiro, no Mar-a-Lago Club Resort, de propriedade de Donald Trump, na Flórida. Em publicação no X, no domingo, dia 1º, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro compartilhou o card oficial do evento, que celebrará os 250 anos de prosperidade americana e as contribuições vitais dos hispano-americanos para o futuro econômico da nação, segundo os organizadores. Satisfação retornar à residência do presidente Donald Trump e participar do mesmo evento que o melhor presidente da Argentina de todos os tempos. 10 de fevereiro, Mar-a-Lago, é o que comentou aí o nosso querido Eduardo Bolsonaro. E vai ser um jantar de gala. O nosso querido Dr. Jeffrey Chikini, ele fez a revelação que mais políticos estão aí ligados a essa questão do Banco Master. O escândalo, gente, talvez você não se indignou o suficiente, sabia? Talvez essa semana que passou você não fez nenhuma publicação na sua rede social dos escândalos do Banco Master. Você talvez nem comentou com o seu próprio filho, que chega da universidade e que recebe um turbilhão de conteúdo que pode transformar o seu filho num esquerdalha. Você não comentou com os seus amigos, não comentou com ninguém. Você não se indignou o suficiente. Mas o negócio, o bicho tá pegando, tá? Há aí uma possível instalação, da CPMI, e eu espero que o bicho vai pegar nessa CPI, tá? Nessa CPMI. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Mas antes eu vou trazer o Dr. Jeffrey Chikini comentando aí sobre outros que podem estar envolvidos aí nos atos do escândalo do Banco Master. Na tela do Aborda. Alcolumbre e Hugo Motta estão protegendo o Banco Master, Forcaro e criando empecilho à CPI do caso Master. Eu descobri e eu vou mostrar. Olha aqui. Motta e Alcolumbre resistem a criar CPI do Banco Master no Congresso. O presidente da Câmara sinaliza a líderes que não há espaço para a CPI na casa. Alcolumbre silencia e não demonstra apoio para a investigação no Congresso. Opa, por que essa resistência? Senado nega acesso a registros de entrada da mulher de Moraes. O Senado, leia-se, Alcolumbre, se recusou a fornecer ao jornal O Globo os registros de entrada e saída de Viviane, mulher do ministro Alexandre de Moraes, em suas dependências. Em janeiro de 2024, a advogada assinou um contrato de 130 milhões com o Banco Master. O acordo previa sua atuação em diversos órgãos da República, inclusive no
Congresso para acompanhar projetos de interesse da instituição financeira. Está muito claro que Hugo Motta e Alcolumbre, então, estão blindando Vorcaro, Banco Master e o próprio Alexandre de Moraes. Agora, por quê? Mais branco do que a neve. PF encontrou indícios sobre políticos em investigação do Master. Olha só que novidade. Políticos envolvidos em escândalo de corrupção. Novidade, né? Material apreendido em operação tem menção a autoridades com foro especial, segundo investigadores. Mas não para por aí. Irmão de Alcolumbre envolvido também no escândalo. E parece que até o Alcolumbre está envolvido no caso. PF e Ministério Público vão apurar se fundo com o irmão e aliado de Alcolumbre ignorou alerta sobre Master. Olha só, os desdobramentos da Operação Compliance Zero, que apura escândalo do Banco Master, prometem colocar no centro do debate a relação política do presidente do Senado, Alcolumbre, com a Amapá Previdência, que depositou dinheiro no Banco Master. Isso mesmo. Presidida por Jocildo Lemes, que foi indicado ao cargo de presidente por quem? Pelo Alcolumbre, olha só. E que tem no Conselho Fiscal quem? O irmão do Alcolumbre, o advogado Alberto Alcolumbre. Tudo indica que essa Amapá Presidência, que o presidente foi indicado pelo Alcolumbre e o irmão do Alcolumbre está no Conselho Fiscal, investiu aproximadamente 40 milhões no Banco de Vorcaro. Operação hoje sob investigação por supostas irregularidades. Precisa de mais o quê para Hugo Motta ser afastado da presidência do Senado? É óbvio que ele vai fazer de tudo para impedir a CPI do Banco Master. Ela vai chegar nele, chega no irmão dele, chega na Previdência que ele indicou o presidente. Gente, esse caso do Banco Master é a nova Lava Jato. Tá todo mundo envolvido. É por isso que Hugo Motta e Alcolumbre precisam blindar Alexandre de Moraes, precisam blindar Banco Master, precisam blindar Vorcaro. Tá todo mundo envolvido até o pescoço nesse escândalo. É por isso, então, que Hugo Motta e Alcolumbre estão criando esses empecilhos. Vamos deixar esse caso famoso. Curta e compartilhe ao máximo para que o Brasil saiba quem é Alcolumbre e por que ele tem que ser afastado da presidência do Senado. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Rapaz, é como eu tava falando, né? O escândalo vai explodindo um atrás do outro. E a minha fala anterior, né? Você não se dignou bastante com todos esses escândalos envolvendo o Banco Master. Você talvez não tenha reagido com a gravidade que a situação exige. Nós estamos vendo aí políticos, ligações de ministro do STF, políticos, todo mundo lá. E isso não gerou, não atraiu, né, de repente, a sua atenção. Talvez você não tenha feito nenhum tipo de postagem na sua rede social. Ah, Fábio, eu não sei mexer com isso. Mas para quem sabe, para quem é capaz de gravar um videozinho, para quem pode pegar um printzinho de uma matéria, faça publicações. E para quem não usa redes sociais, debata isso com os seus vizinhos, comente com os seus amigos, como eu disse, comente em casa. Filhão, você chegou do trabalho agora, tá cansado, mas você tá vendo o que tá acontecendo no nosso Brasil, filhão? Filha, você viu? Olha que escândalo que está virando o nosso país. Olha o que está acontecendo com o nosso país. Por isso que é importante a gente não reeleger Lula, essa turma que aí está, porque eles fazem o papel de tentarem blindarem safados o dia inteiro. Todo o tempo eles estão lutando para blindar vagabundos, como sempre foi. Como sempre foi.
Hoje é um dia importante, essa semana é importantíssima, é o retorno dos parlamentares. E eles estão voltando, né? Eu até penso que eles deveriam voltar a si mesmos, com sangue nos olhos. E o Carlos Jordi gravou um vídeo, né, no aeroporto, rumo a Brasília, esclarecendo sobre a questão das assinaturas para a instalação da CPMI do Banco Master. E é desse jeito. Tem que se instalar uma CPMI mesmo. CPI já tem assinatura também. Só que CPI é daquele jeito, né? O presidente da casa pega a CPI é no Senado, não na Câmara. A CPI eles já têm a quantidade de assinatura, mas o presidente da casa pega aquilo e coloca por ordem de chegada. Ou seja, quando acabar o mandato, né? Quando terminar aí 2026, comecinho de 27, né? Termina a legislatura, não vai ter dado tempo, com certeza. Escreva o que eu estou te falando. Mas há no meio disso também uma CPMI do Banco Master. Aqui vai dar legal, tá? Por quê? A CPMI, o presidente do Congresso Nacional, que é uma comissão mista que une Senado e deputados federais, ele é obrigado a instalar essa CPMI. Basta apenas ter a próxima reunião do Congresso Nacional e ele lá estará pronto para ler a instalação dessa CPMI. E o Carlos Jordi, retornando, né, como eu disse, para Brasília, comentou sobre o assunto aí em suas redes sociais. Fala pessoal, chegando agora em Brasília para retomar os trabalhos legislativos. Acabou o recesso, né, aquela história. Acabou o milho, acabou a pipoca, mas calma, na verdade é agora que a pipoca vai estourar. Temos muito trabalho aí pela frente. Temos o veto do Lula, o PL da dosimetria, que nós vamos derrubar. Temos a CPMI do Banco Master, que nós vamos trabalhar a partir de hoje para fazer a instalação. Para vocês terem uma ideia, eram necessárias 198 assinaturas. Eu consegui 275 assinaturas para esse colegiado. E é automática. Vamos trabalhar hoje já pela sua instalação. Valeu, pessoal. Tamo junto. Fiquem com Deus. Vamos firmes pelo Brasil. Fala, pessoal. Tá, então, meus queridos. Tomara, né, que eles consigam mais rapidamente reunir o Congresso Nacional, uma vez que na reunião do Congresso Nacional também eles vão derrubar aí o veto do Lula ao PL da dosimetria. Isso eu tenho certeza, né? Que eles vão conseguir fazer isso. E agora a gente precisa só esperar mesmo que haja aí a primeira reunião do Congresso Nacional. O ano passado, se eu não estou enganado, aconteceu a primeira reunião do Congresso Nacional lá pelo mês de abril ou maio. Eu sei que foi tarde pra caramba. Parece que eles vão fazer uma reunião já em fevereiro. Tomara. E aí eles vão derrubar o veto do Lula em relação ao PL da dosimetria, que é uma porcaria, mas a princípio é importante. E depois também o Davi Alcolumbre é obrigado a ler esse tal ler o documento que solicita a instalação da CPMI. Senadores e deputados lutando aí, trabalhando em prol de passar tudo a limpo, né? Espero que a composição dessa CPMI seja uma composição bem legal, bem top, e que possa colocar tudo aí às claras o que aconteceu no caso do Banco Master. A CPMI do INSS continua a todo vapor. Eles conseguiram, né, estender por mais 6 meses a CPMI do caso do do escândalo, né, do INSS. Na tela aqui do Abordo Notícias, Tarcísio rebate a afirmação de Kassab sobre submissão a Jair Bolsonaro. Presidente nacional do PSD e secretário do Governo de Relações Institucionais declarou que o governador precisa ter sua personalidade. Ele tem a personalidade dele, né? A personalidade dele é ser leal a Jair Bolsonaro, o Kassab. Lealdade é coisa que o Centrão não conhece.
É só isso, ponto final e acabou. Lealdade é coisa que Gilberto Kassab não conhece. Por quê? Ele só é leal a quem coloca dinheiro, quem entrega partido, quem entrega emendas para os seus parlamentares. E agora, ele está dizendo que o Tarcísio precisa ter personalidade, porque, segundo o Kassab, ele é submisso a Jair Bolsonaro. A personalidade do Tarcísio é ser leal ao Bolsonaro. Pelo menos até agora o que ficou provado é isso. Né? Depois de tanto disse-me, diz que me disseram, tá o Tarcísio reafirmando lealdade, e agora o Kassabão tá criticando ele por ter aí submissão ao Jair Bolsonaro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ele rebateu a afirmação do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, sobre uma suposta submissão ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Tarcísio declarou na última sexta-feira, dia 30, que a relação de ambos baseia-se em amizade e lealdade. A fala do chefe do executivo ocorreu em um evento que inaugurou a restauração da estação Júlio Prestes, no centro de São Paulo. Um dia antes, em entrevista ao All News, Kassab disse que havia submissão em relação do governador com Bolsonaro. Olha o que o Kassab disse. O Tarcísio: não tem absolutamente nada a ver com submissão. É fácil estar ao lado quando a pessoa está bem. Às vezes, não se vê muito isso na política. Estender a mão quando a pessoa está na pior, quando precisa da sua ajuda, perdeu o poder quando está privada da sua liberdade. É fundamental que ele tenha sua identidade, afirmou Kassab ao portal, em uma coisa é gratidão, reconhecimento, lealdade, outra coisa é submissão. E o Tarcísio foi para cima das falas aí do Kassab. Na verdade, todo mundo sabe qual é o desejo do Kassab. Olha para mim e presta atenção. O Kassab, ele é secretário do estado de São Paulo, né? Então, o que acontece? Ele é secretário de governo. O sonho do Kassab é que o Tarcísio dispute a presidência, deixe o caminho livre para o Kassab disputar ou, né, pensando em seu partido, em primeiro lugar, o PSD, lançar alguém ao governo do estado de São Paulo. Todo mundo sabe que o vice-governador de São Paulo é do PSD, é da base do Gilberto Kassab. E é aquela velha história que todos nós alertamos, falamos. Quem não entende de política, quem apenas gosta, eu conheço, pessoa que não entende de política, nada. Tem uma manifestação, ele vai lá e cobre. Tem o Bolsonaro ia comer um pastel na feira, a pessoa ia lá, pegava o celularzinho dele, ficava filmando. Não entende nada de política, não entende nada de economia, nada de direitos. Mas a pessoa sabe que Kassab não é confiável. E agora está aí. Só que, meus queridos, quando dá essas tretas, e a cada dia mais, né? Como eu disse para você, eu ainda não entendi muito o papel do Tarcísio. Você pode já cravar que o Tarcísio é um cara leal. Para mim, o Tarcísio dá sinais de lealdade. Tá? Dá sinais de lealdade. Eu tenho muitas ressalvas em relação ao Tarcísio, embora seja o meu candidato. Mas as minhas ressalvas com o Tarcísio são ideológicas. Para mim, Tarcísio ele ainda, né, precisa ser mais eloquente em relação à sua candidatura ao governo do estado. E nos últimos dias, sim, ele está fazendo isso. Mas está fazendo sob pressão. Ele percebeu, ou, né, se achegou até ele uma forte pressão pelo apoio tímido que ele tem dado aí ao Flávio. Coisa que parece que ele resolveu extravasar
e explodir aí em relação a isso. Então é fato, minha gente, que o Tarcísio, para mim, ele ainda precisa ser mais contundente, embora ele está dando sim apoio ao Flávio. Entenda o que eu estou dizendo? Porque ficou uma mancha na questão aqui do Tarcísio de Freitas, dessa união dele com o Kassab. Agora já está dando treta, está tendo alfinetadas, tanto do Kassab, né, como do Tarcísio. Eles já estão trocando alfinetadas. Você pode não entender muito de política, mas você sabe que Kassab não é confiável. Kassab não é confiável. E tá aí o Tarcísio, o Kassab cobrando, né, dizendo que o Tarcísio precisa ser alguém que tenha mais personalidade, né, ou seja, parar de ouvir Bolsonaro, não é? E para mim, em defesa ao Tarcísio, o Tarcísio tem a personalidade de ouvir Bolsonaro. Acabou, tá? O Alan dos Santos, ele postou um vídeo, eu achei muito interessante. Eu queria até trazer aqui para você, já que estamos falando de Bolsonaro. Ele postou com a seguinte legenda: como alguém tem coragem de dizer que esse homem padece por suas próprias escolhas e estratégia, e seus algozes são criminosos e assassinos? Ele fez essa pergunta a Ana Campaiolo. Não, tá bem? Não ressuscitando treta, tá bem? Só que a Ana Campaiolo foi aquela que disse que o Jair Bolsonaro estava preso por falta de estratégia, tá? Foi o que disse a Ana Campaiolo. E eu estava ao vivo mostrando a caminhada do Nicolas, e só um comentário, né? Todo mundo caminhando, e adivinha onde estava a Ana Campaiolo? Estava na caminhada, mas não a pé. Estava em cima da caminhonete. Aí até eu, né? Até eu. Viu, Ana Campaiolo? O fruto nunca cai longe da árvore. Aquela que diz que o Bolsonaro errou na estratégia, que o Bolsonaro simplesmente estava preso porque errou aí na sua estratégia, nas escolhas, é aquela que vai para uma caminhada e chega lá, sobe em cima de uma caminhonete e caminha de caminhonete. Ana Campaiolo. Eu estava ao vivo, né? Eu até falei, olha onde está a Ana Campaiolo, caminhando de caminhonete. Que coisa mais linda, né, Ana Campaiolo? E é o que ela disse sobre esse cara aqui, ó, né? Que todos nós estamos com saudades. Presta atenção nas falas desse cara. Vamos lá. Aconteça o que aconteceu comigo, a verdade chegará na hora certa. Cada 100 pessoas que passaram o que eu passei com a facada, segundo o médico, um sobrevive. Cada um de nós entendo que tem uma missão aqui na Terra. Você tem a sua missão, eu tenho a minha. Você tem a sua. Eu vou cumprir a minha. Eu tenho muito mais tempo de retrovisor do que para-brisa. O povo brasileiro não vai se decepcionar comigo, mesmo se eles façam uma maldade extrema daqui a alguns dias. Não desista, não desanime, não jogue a toalha. Nós não podemos abandonar esse grande país que nós temos, chamado Brasil. Ninguém no mundo tem o que nós temos. Muito bem, meus queridos. Está aí, então. Força, presidente. Força, capitão Bolsonaro. Logo, logo, a gente vai te ver em casa, tá bem? Se Deus quiser, tá? Se Deus quiser. Eu não sou da turma do, eu falei, não gosto disso, mas eu comentei aqui no nosso programa, né? Enquanto todo mundo falava, mas o Bolsonaro não vai ser preso. Alguns chegaram a dizer, né? Deus falou comigo que o Bolsonaro não vai ser preso. Usou o pastor fulano de tal para dizer que o Bolsonaro não vai ser preso. Mas, meus queridos, presta atenção nessa reflexão. Tá até chovendo, né? Eu tô com o microfone bem sensível hoje, né? Então tá até pegando o som da chuva. Vamos aproveitar o som da chuva, né? Como fundo musical aqui do programa de hoje.
você já percebeu que todo grande homem, toda grande mulher da história bíblica, ela passou, eles passaram por grandes dificuldades? Muitos enfrentaram prisões, muitos enfrentaram uma condenação injusta. Jesus Cristo morreu na cruz por uma condenação injusta. E eu comentava aqui no nosso programa, né, há um tempo atrás, antes da prisão do Bolsonaro, vocês já pararam para pensar se é da vontade de Deus que Bolsonaro passe por isso? E, meus queridos, está aí o próprio Bolsonaro dizendo, né? Eu sou um sobrevivente, eu sobrevivi à facada. Segundo ele, 1 a cada 100 sobrevivem. E por que que Deus permitiu o Bolsonaro sobreviver àquela facada? O Bolsonaro, ele despertou no Brasil, não foi apenas o coração de 1 ou 2, 3 milhões de pessoas. Não. Bolsonaro despertou o coração de muito mais pessoas. Eu sei que alguns, né, já esqueceram os seus ensinamentos, mas muita gente ainda segue firme naquilo que o Bolsonaro deixou, naquilo que o Bolsonaro confiou, naquilo que o Bolsonaro levou nessa sua missão. Vocês sabem muito bem que o Bolsonaro sempre valorizou os conceitos, né? Os bons costumes judaicos cristãos, que é o que move a nossa sociedade, né? É o que faz, por exemplo, aqui uma mulher não ser apedrejada, é o que faz aqui no nosso Brasil um gay não ser apedrejado, né? Porque nós temos aí os princípios, né? Judaicos cristãos. Então, o que acontece, meus queridos? O momento é de oração por Jair Messias Bolsonaro. Eu acredito que algo vai acontecer e não é, né, para poder fazer tema de vídeo, não. Eu tô ao vivo com você, a gente já estamos aqui, nem é tema principal, né, para chamar a atenção para você vir para minha live ou meu vídeo. Mas eu acredito que o Jair Messias Bolsonaro vai ser colocado em liberdade, assim, né, em prisão domiciliar para tratar a saúde dele. Liberdade ainda é um negócio, né, que está meio distante. Nós estamos caminhando aí para um novo projeto de anistia, né, que eu também não vi mais falar, mas me parece que vai dar certo. O senador Espiridião Amin está apresentando um novo projeto de anistia, e esse é para anular todo o processo do 8 do 1. E em ano eleitoral, em ano em que muita gente precisa refletir e mudar as suas atitudes, eu não acho muito difícil passar na Câmara, não, tá? Não acho muito difícil passar tanto no Senado como na Câmara. Esperar para ver, mas a minha reflexão com você é: grandes homens passaram por provações. E talvez, enquanto alguns estão encarando, né, o Bolsonaro como fim de carreira, fim de legado, talvez seja só o começo. Talvez seja só o início. Abraão, né, ele estava velho quando ele foi ver cumprir as promessas de Deus na vida dele. A esposa tinha 90 anos quando engravidou do filho. Ele tentou fazer uma gambiarra, né? Teve o filho com a empregada, mas ele, no final, a vitória veio, ele teve a bênção dele. Quem sabe o nosso país também, né, através de Jair Messias Bolsonaro, o fim não é o fim, é apenas um começo. Na tela do Abordo Notícias, para você ligado aqui comigo, curtindo o nosso programa, vai comentando 40, para que eu possa saber que você está aqui comigo, curtindo, acompanhando o Abordo Notícias, onde você estiver. Após pressão, Carlos
e Caroline Detoni devem compor chapa pura ao Senado em Santa Catarina. Presta atenção. Diante daquele imbróglio, né, que teve, o imbróglio na disputa pela vaga do Senado em Santa Catarina, o Partido Liberal estuda apoiar o ex-vereador Carlos Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro e a deputada Caroline Detoni para compor uma chapa pura pela sigla. A deputada, que até então sinalizava que deixaria o PL, já estuda declinar da proposta feita pelo Partido Novo de concorrer a uma vaga na Casa Alta pela sigla. A proposta foi feita no final de 2025 pelo próprio presidente do Diretório Nacional, Eduardo Ribeiro, em meio à polêmica pelo apoio em Santa Catarina. Um racha entre a direita catarinense teve início após o anúncio de Carlos concorrer ao Senado por Santa Catarina, considerado um dos maiores redutos bolsonaristas. Em seguida, a deputada estadual Ana Campaiolo, do PL de Santa Catarina, se pronunciou contra a decisão que conta com o aval do ex-presidente Bolsonaro. De acordo com a política, o filho do ex-chefe do Planalto teria desarrumado o cenário local, visto que o PL, para as duas vagas no Senado do Estado, tinha uma predefinição, uma vaga para o partido e outro para uma sigla aliada. Caroline Detoni já dizia pré-candidata ao Senado pelo Estado. Além dela, outro possível nome que seria apoiado pelo bolsonarismo seria do senador Esperidião Amin, devido a uma negociação feita pelo governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. Campaiolo afirmou que Caroline Detoni seria a chapa pura do partido, enquanto o senador receberia apoio por meio da decoligação. Segundo a deputada, a decisão de lançar Carlos obrigaria a deputada federal a sair do partido se quisesse concorrer ao Senado. Aí agora, meus queridos, o que acontece? Há a possibilidade de lançar os dois, tanto a Carol Detoni e também o Carlos Bolsonaro. E um tapa na cara desses aí de Santa Catarina, que estavam aí atacando Jair Messias Bolsonaro. Tomara que o partido, né, o PL de Santa Catarina, tá? Tomara, né, que o pessoal de Santa Catarina, aí do partido, né, do PL, tome a melhor decisão, tá bem? E eu acho que seria legal o PL ter dois candidatos, tanto a nossa querida Carol Detoni e o Carlos Bolsonaro. Esperidião Amin é de outro partido, né? E geralmente o PL vai fazer isso mesmo, né? Ele vai lançar um candidato e apoiar outro em alguns estados, né? Mas eu acho que cada estado, né, tem a sua peculiaridade. E nesse caso aí, espero, né, e desejo sorte aí para os dois. E que bom, né, que o PL vai tomar a decisão de apoiar os dois. Muito bem, para você ligado aqui no canal Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, vai se inscrevendo, ativando as notificações, não perdendo o nosso programa, por favor. Continue comigo, continue ligado aqui no canal Abordo Notícias, onde você estiver com a gente. Abençoe o nosso programa através do Pix, que está na tela, para você fortalecer o nosso canal, para você fortalecer o nosso programa. 11 952753898. Será que você pode dar uma moral aí, colaborar, abençoar aqui o canal Abordo Notícias? Precisamos da sua ajuda, precisamos do seu carinho. Alô, Ângelo! O Ângelo
Coiado. Mandou 22.22, Ângelo. Obrigado, meu querido. Deus abençoe a sua vida. Muitíssimo obrigado mesmo pela colaboração aqui no canal Abordo Notícias. Valeu, Deus abençoe. Muito obrigado. O pessoal tá falando aí, né? Comentando, né? No nosso chat. Aproveita para comentar o nome da cidade, tá bem? Faça isso, por favor. Abençoe aqui o nosso canal comentando o nome da cidade. Se possível for, abençoe o nosso programa com um Pix, qualquer valor. Você ajuda e abençoa o nosso programa. 11 95 275 3898 é esse Pix aqui para você ajudar o canal e trazer aí uma colaboração especial aqui ao nosso programa. 11 95 275 3898. Abençoe o canal Abordo Notícias. Precisamos de você. Dá uma moral, uma força aqui para o nosso canal. 11 95 275 3898. E break news: o Faquinha anuncia código de ética do STF. Carmen Lúcia será a relatora. Meus queridos, o que será, hein? O que será? (11 95 275 3898) para você abençoar o nosso programa, para você fortalecer o nosso canal. Se inscreva e ative as notificações aqui. Para você ligado aqui no canal Abordo Notícias, presta atenção. Nicolas Ferreira explodiu. Resposta avassaladora contra o tal padre comunista. Ele que lá em Aparecida criticou a caminhada do Nicolas e também o discurso pró-arma. Quem é o nome do padre, hein? O nome do padre é Ferdinando deixa eu ver aqui. Ferdinando Mancilio. Durante uma celebração da missa no Santuário Nacional de Aparecida, o padre Ferdinando Mancilio criticou a caminhada pela liberdade realizada pelo deputado Nicolas Ferreira do PL de Minas Gerais. Sem citar o congressista, o sacerdote disse que, para ele, o movimento foi feito em busca de poder. Eu separei o vídeo aqui e, na sequência, eu vou trazer para você também o vídeo da resposta do Nicolas Ferreira indo para cima do tal padre e arrebentando com tudo. Ele foi avassalador, cirúrgico, destruindo tudo contra o padre comunista. Na tela do Abordo, para você ligado aqui comigo. Não adianta querer fazer uma marcha para Brasília, alguém que nunca teve nenhum projeto a favor do povo, e dizer que está defendendo a vida. Mentira, quer o poder. Acho que você entende o que eu estou dizendo. Para onde que eu quero ir? A favor da vida ou a favor da morte? Padre, eu sou cristão, me disse uma pessoa aqui no santuário. Mas eu sou a favor das armas. Não tem jeito. É impossível. A arma só tem uma finalidade: ferir e matar. E alguém também me disse: o machado também mata. E eu lhe respondi: mas sua finalidade é outra. De que lado nós estamos? Bora, padre! Termina logo. Terminou, acabou, né? Aff. Ô padre, viu? Imagina uma missa com esse padre, deve cansar, hein? E o padre fala, repete, dá pausas longas, né? Parece estar infartando. Beleza, tá aí então a fala do padre, né? Pra que armas? Não é? Pra que armas, eu te pergunto. Aí eu vou te fazer uma belíssima de uma pergunta, tá bom? Não vou entrar em doutrinação cristã aqui, nada não, mas faça uma reflexão. Quando Jesus estava para ser preso, e do lado dele estava Pedro, e um soldado romano veio até Jesus para tentar prendê-lo. O que Pedro fez? Ele cortou a orelha do soldado romano. Tudo bem que ele foi repreendido
por Jesus Cristo, que foi lá, pegou a orelha, colocou no lugar de novo e fez mais um de seus milagres, um dos últimos, né? Só que, meus queridos, se você pegar aquela espada que cortou a orelha do soldado romano, é como se fosse uma arma .40 hoje, uma arma de elite, né? A arma mais poderosa da época era uma espada afiada. Então, meus queridos, os discípulos de Jesus andavam armados. Queira você não, Jesus tinha uma espécie de guarda ao seu lado, porque se não fosse para utilizar a espada, não fosse, ia depender só da fé, do agir de Cristo, suponhamos, também entenda, não estou menosprezando o trabalho de Cristo não, mas o Pedro não teria uma arma. Se fosse hoje, seria uma arma, né? Uma metralhadora. É a tecnologia da época. Ele não cortou a orelha do soldado romano fazendo, né, um movimento de fé. Não pela fé eu corto a sua orelha. Tá bem? Vamos ouvir aqui o Nicolas arrebentando o tal padre comunista. Aí, Nicolas, comenta sobre o padre que disse que a sua caminhada não valeu de nada porque você defende a morte e defende armas. Galera, sendo bem sincero, se você não consegue contra-argumentar isso no mesmo instante que você viu esse vídeo, o problema nem tá com esse padre, esse problema tá com você. Afinal de contas, ou lhe falta intelecto ou Bíblia, ou os dois, né? Porque a arma não é o mal é quem a utiliza. Ou você não lembra, né, quando Caim matou Abel com a .40, ou quando Davi, né, matou Golias com a metralhadora. Ou seja, qualquer objeto pode ser utilizado para o mal. É claro que a arma, ela potencializa isso, mas ao mesmo tempo que ela pode matar o inocente, ela pode proteger o inocente, como um policial militar faz, ou até mesmo proteger, sei lá, né, o Papa. Ou você acredita que quem defende o Papa e seus seguranças ali utilizam o quê? A Bíblia? Claro que não. Ou seja, não sobrou absolutamente nada para poder atacar a caminhada. Eles se indignam com um deputado caminhando de forma ordeira pacífica, mas eu nunca vi essas mesmas pessoas que dizem que nós estamos politizando a fé, agora falar a respeito do crime organizado do nosso país e dizer sobre sim as armas que matam inocentes nas mãos de criminosos. Ou até mesmo acusar, né, o presidente da República que recebeu um narcotraficante, Nicolás Maduro, aqui no nosso país, que literalmente passava tanques de guerra em cima das pessoas. Ou esses mesmos padres e pastores, né, progressistas, com teologia inclusiva, que inclui até o Satanás, falar e criticar, ficar incomodados a respeito aí de Daniel Ortega, que está na Nicarágua e perseguindo também principalmente padres e freiras. Ou seja, não sobrou absolutamente nada. Na verdade, sobrou uma reflexão pra gente, né? Charles Spurgeon diz o seguinte: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Ih, rapaz, tá vendo? É aquilo que nós sempre falamos, né? Se você não discute política, você é refém de quem discute. E quem discute e de quem vive a política, né? O Nicolas foi cirúrgico aí, explodindo tudo aí em resposta ao tal padre que criticou a sua caminhada. Tá aí, o sacerdote diz que ato busca poder e afirma ser incoerente defender armas em nome da fé cristã. Buscar poder é um negócio meio a interpretação, né, de buscar poder é algo meio relativo, né? O que é que um presidente da República busca? Poder. O que um deputado federal busca quando ele está numa disputa eleitoral? Ele busca o quê? Poder. Poder de ser um parlamentar. Agora, o problema não é o buscar poder, é o que as pessoas vão fazer estando no poder, não é? Um padre, por exemplo, ele tem o poder, né, de dominar aquela congregação. Se ele não domina a congregação, ele domina o discurso, ele domina ali o ritual, né, da Santa Ceia. Então todos estão buscando, na verdade, poder. E o poder, ele é necessário. Afinal de contas, o que adianta existir um deputado que não tem poder? Poder de trabalhar por você, poder de mudar a sua vida. E quem disse que armas é apenas para matar? Armas também é para se defender. Você sabe muito bem, se todo o bandido soubesse que na sua casa tem uma arma,
ele não entraria na sua casa. E quiçá, se de repente você der um tiro pro alto, ou se você der apenas, né, apresentar a arma, né, prazer, aqui está a minha pistola, um cara com uma faca não ia querer correr atrás de você, nem aqui nem na China. Então, né, é mais um discurso de comunista, é mais um discurso, é mais um religioso, mais um padre que aparece aí com essa conversa. E como o próprio Nicolas disse, não atacou políticos bandidos, não atacou o presidente da República, que agora está afastado, mas já foi amiguinho de Daniel Ortega, amigo de Nicolás Maduro, que persegue, que mata. Na Nicarágua é totalmente fechado para o cristianismo. Padres, freiras, rádios cristãs, rádios que falam a verdade foram fechadas na Nicarágua. E o que acontece? O tal padre não fez nenhum tipo de crítica. Não nesse discurso, mas em outro. Talvez esteja esperando, né, para criticar um presidente da República que é amigo, por exemplo, e defende, né, Cuba, África do Sul. Vocês viram o que o Donald Trump fez lá, né, em um país da África, né? Eu não me lembro agora o nome, mas o Trump foi lá e explodiu tudo contra esses terroristas que estavam matando cristãos lá. E aí? Toda essa galera é amiga de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula é o cara que defende, né, o Irã e tudo mais aí, e a gente sabe muito bem o caminho que isso leva. Aí está ele, o deputado, né, é o capitão, eu me esqueci o nome, capitão, tem um nome aqui, é o último dia da caminhada do capitão Martim. Ele está indo aí, saiu de Porto Alegre rumo ao interior do estado e caminhou a pé, inspirado no Nicolas, até a divisa com o estado de Santa Catarina. Ele postou esse videozinho aí e eu vou reagir e mostrar para você que está aqui comigo. Saindo para o último dia de caminhada, quinto dia, hoje serão 25 quilômetros até a divisa com Santa Catarina. Nesse momento da caminhada, o corpo já está cheio de dor, comecei agora a ter um pouco de desconforto abdominal, mas o que leva agora é o propósito. Vocês viram o vídeo de ontem, uma pessoa simples, uma cara na beira da rodovia, cadeirante. Ele só queria o melhor do país. Ele só queria ter a geladeira cheia, como tinha na época de Bolsonaro. Ele só queria ter mais segurança. Então, agora no Brasil, agora no Rio Grande do Sul, vai muito além da questão dos presos de 8 de janeiro, da prisão injusta de Bolsonaro. Vai te devolver o Brasil para os brasileiros, te dar qualidade de vida. Porque do jeito que está o Brasil, na ladeira abaixo. O caminho aqui, Capitão Martim, ele está terminando. Mas o propósito, ele continua. E cada passo que a gente dá, aumenta a esperança do povo brasileiro, do cidadão de bem, num país melhor. Que nós derrubemos esse sistema que está implementado no país, que nós tenhamos a libertação dos presos políticos do 8 de janeiro, a libertação do presidente Jair Bolsonaro e a libertação do povo brasileiro desse sistema corrupto, bandido, implementado no nosso país. Nós não vamos desistir do nosso Brasil, Martim. Nunca. Estamos só começando. Acorda Brasil, acorda Rio Grande. Pra cima deles. Muito bem, para você ligado aqui comigo, tá então o Capitão Martim, que também inspirado, né, no Nicolas, caminhou aí aproximadamente 200 quilômetros, parabéns, e junto com os seus apoiadores, há sim uma galerinha, né, no entorno dele ali, caminhando também, é claro que não um movimento todo como o Nicolas, né, o Nicolas é alguém que tem expressão nacional, muitos de vocês não conhecem o Capitão Martim, e aí está ele caminhando
pedindo por liberdade aos presos políticos, anistia também, beleza? Esse é o nosso conteúdo para você que está sintonizado aqui no canal Abordo Notícias. Nós estamos por aqui trazendo a informação de qualidade para você, do jeito que você merece, do jeito que você precisa. Quer dar um salve aí pra gente, ajudar a abençoar o nosso programa? Tá aqui, você pode comentar agora 15, né? Comenta 15. Quer ajudar o nosso programa? Também colabore. Alô, minha querida, maravilhosa Maria, tudo bem? Maria Eustáquio da Silva. Valeu, querida, seja bem-vinda. José Carlos Pereira, minha querida Gladys. João Fronique Rodas, saudades, meu querido. Beijão no coração aí da Gladys e do João também. O Edson Silva, lá em Manaus, já está por aí nos acompanhando. Seja bem-vindo aqui ao canal. Obrigado pela moral, obrigado pela paciência, pelo carinho de sempre aqui no nosso Abordo Notícias. Presta atenção. Aliados dizem o seguinte: Flávio Bolsonaro conversou com a Federação União Progressista sobre a possibilidade de lançar Nicolas Ferreira ao governo de Minas Gerais. E pelo menos está sendo destaque, tá bem? Durante esse dia, esse começo de semana, tá? O que acontece? Só que o Nicolas negou a intenção. A conversa que está tendo, por exemplo, a Folha de São Paulo. Flávio quer lançar Nicolas ao governo de Minas Gerais em aliança com o Centrão. É o que diz aí a Folha de São Paulo. Portal Metrópolis destacou que o Nicolas se pronunciou a respeito aí dessa situação e eu quero destacar aqui para você. Olha aí, Nicolas se pronuncia sobre disputar o governo de Minas em 2026. A reportagem do portal Metrópolis destaca, né, a fala do Nicolas. Vou para a reeleição no Congresso. Agora mais do que nunca está provado que minha voz no âmbito nacional é muito importante e estamos trabalhando para achar um nome para o governo de Minas. Foi o que disse o Nicolas aí para a reportagem do portal Metrópolis. Mais cedo, a Folha de São Paulo noticiou que o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, considerava lançar Nicolas ao governo mineiro em aliança com uma ala do Centrão. Vamos lá. Primeiro ponto disso daqui, tá bem? Eu concordo que o Nicolas deveria continuar na esfera nacional. Obviamente que ser governador de Minas não tira o Nicolas da esfera nacional. É tanto que eu, você, todos nós conhecemos o Zema, não é? Aí, se ele for um bom governador, amanhã ou depois ele pode ser um senador, ele pode ir para a reeleição, mudar a história de Minas Gerais e amanhã ou depois voltar a deputado federal, senador ou até mesmo candidato à presidência da República. Vai depender do trabalho que ele fizer em Minas Gerais. Mas cá entre nós, a gente aprendeu a conviver e amar o Nicolas deputado. Só que, meus queridos, Senado ele não pode, ele não tem idade para o Senado. 35 anos, né? A idade mínima, é isso? Só que o Nicolas, ele realmente, o que ele fez agora, a voz dele ecoou no Brasil inteiro e realmente eu penso que é uma questão de estratégia. Minas Gerais, para quem não sabe, é um estado muito importante pela questão da quantidade de municípios, né? Então, para o Flávio, seria muito legal ter um bom candidato ao governo de Minas, um candidato, vamos colocar assim, eleito, que os mineiros dariam, né, a chave do estado para o governador, e seria importante para levar o nome do Flávio no estado. E é por isso que há, né, essas alianças e é importante lançar candidatos ao governo em vários estados aí, isso é importante. Só que por outro lado também a gente tem o Nicolas que não, mesmo se houver esse desejo no coração dele, eu acho que ainda é cedo para poder falar, ainda é cedo para poder assumir uma pré-candidatura ao governo. Isso é desgastante a imagem, para a imagem do deputado, né? Muitos começariam até a não levar o deputado a sério
quando ele iria, ou quando ele for tratar aí de assuntos de relevância nacional. O cara vai entrar numa discussão sobre alguns assuntos aí de interesse nacional, como, né, alguém vai olhar para a cara dele e vai falar: rapaz, você nem é mais deputado, né, tá acabando o mandato aí, daqui a pouco você vai disputar a vaga em Minas. Então eu penso que a princípio é meio desgastante, né, pegar e assumir aí pré-candidatura ao governo de Minas, né? Eu acho que o Nicolas está certo em dizer: sou pré-candidato à reeleição, estamos juntos, estado de Minas, vou continuar lutando por Minas e pelo Brasil, tá bem? Então são duas situações, é só desgaste, mas que o Nicolas, eu acho que teria condições de mudar a história do governo de Minas. Eu acredito que sim, que o Nicolas, embora nós estamos acostumados, ele no poder legislativo, né, ele sendo parlamentar, já foi vereador, que é parlamentar, é poder legislativo, agora ele está como deputado federal, então nós estamos acostumados com isso. Mas se você for pegar, o Nicolas é alguém que é um líder. O Nicolas tem traços de liderança, ele tem traços de quem pode liderar um estado amanhã ou depois, né, com o apoio da direita. O Nicolas pode até ser aí um presidente da República, montando, é claro, um bom governo. Até penso que o governo de Minas seria uma espécie de estágio aí para futuramente, de repente, o Nicolas ser o candidato da direita. Tá bem? Para você que está ligado aqui comigo no Brasil, fora dele também, conectado, ligado aqui no nosso canal A Bordo Notícias, seguimos juntos por aqui, trazendo a melhor programação, as últimas notícias, aquelas de última hora, para deixar o seu dia muito mais melhor aqui na nossa programação, né? Muito mais melhor e relevante, né? Deixar o seu dia melhor, tá bem? Presta atenção, o Nicolas Ferreira, já que estamos falando do Nicolas há um tempinho, ele trocou mensagens, tá, com aquele rapaz que foi atingido pelo raio lá em Brasília. E eu achei muito emocionante essa fala, né? Não vou colocar para você tirar as suas conclusões. Vamos lá. Eu gosto muito do que você faz. Continue fazendo pela gente, entendeu? Sim. E isso aqui foi um desastre, né? Não desanime. Isso foi um desastre natural. É natural. Não tem como controlar, entendeu? Sim. Eu gosto muito do que você faz. Continue fazendo pela gente, entendeu? Sim. E isso aqui foi um desastre, né? Não desanime. Isso foi um desastre natural. É natural. Não tem como controlar, entendeu? Sim. Muito bem, para você ligado aqui no nosso programa, onde você estiver curtindo, acompanhando o A Bordo Notícias, sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e não perder o A Bordo Notícias por nada, beleza? Não perca o nosso programa por nada, tá? Ai.